Olá! No OAB Entrevistas de hoje, nós vamos falar sobre defesa das prerrogativas da advocacia, um tema tido como caro para a classe. Ao longo do programa, nós vamos destacar a importância desse assunto. Eu sou Ana Paula Souza e começa agora OAB Entrevistas. E o nosso entrevistado de hoje para falar sobre esse assunto é o Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Charles Dias. Muito bem-vindo ao nosso programa, Dr. Charles. Muito obrigado, Ana Paula. Bom dia aos telespectadores. É uma satisfação imensa estar aqui para falar sobre esse tema, que, como você já se referiu, é um tema caro para a advocacia. Justamente. E a primeira pergunta é essa. Por que a advocacia considera esse um tema caro? Muitos advogados e advogadas sempre se referem às prerrogativas como um assunto caro. Por quê, doutor Charles? Ana Paula, as prerrogativas é um termo que se deu para o exercício da atividade profissional. As prerrogativas, elas se traduzem no direito ao acesso a autos de processos, no direito à entrevista com o advogado, de forma que o direito da prerrogativa é, em suma, de forma muito próxima, muito exata, é o direito de advogar. Sem prerrogativas não existe advocacia. E sem advocacia não existe Estado Democrático de Direito. Dentro, então, desse contexto de importância do tema, qual tem sido o trabalho de atuação, como tem sido o trabalho da Procuradoria Nacional, chefiada pelo senhor? Nós somos hoje no Brasil 1 milhão de advogados. E são poucos os juízes, e são poucos os promotores. Então, imagine que existe uma demanda de processos e uma demanda de ações judiciais muito grande nos tribunais. Essa demanda gera, via de regra, uma tensão entre advogados e Ministério Público ou juízes. E esta tensão, ou às vezes essa necessidade de fazer com que o processo ande, acaba gerando desrespeito à atividade profissional. Então, assim, respondendo à sua pergunta de como tem sido a atuação da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas. Esse conflito tem sido gerado de forma tão intensa que, por outro lado, se busca agora criar uma criminalização da profissão, né? E aí se tem ações diversas onde, via de regra, tanto o Ministério Público quanto o magistrado quer confundir o advogado com o seu cliente e, não raro, pretende colocá-lo numa formação de quadrilha com aquele que ele defende. O advogado não pode ser confundido com o cliente na advocacia criminal. Mas diz respeito à prerrogativa, não ocorre só na advocacia criminal. Ela inicia na advocacia criminal e ela se evidencia de forma muito forte na advocacia criminal, mas ela se espraia muito rapidamente. E aí você tem criminalização do exercício da advocacia, por exemplo, em advogados públicos, quando emitem parecer em processos licitatórios, parecer que não são vinculantes, são apenas opinativos, e é único e exclusivo exercício de defesa, mas nesses casos já se busca criminalizar o advogado, afirmando que ele estaria participando, sem que ele saiba de nada, de lavagem de dinheiro, de desvio de recursos, de formação de quadrilha, enfim, todos esses são os casos onde a Procuradoria tem sido demandada e ela tem agido exatamente atendendo o advogado nas suas necessidades, promovendo a defesa judicial, muitas vezes acompanhando o advogado nesses processos nos quais ele tem sido posto como réu e tem tido muito sucesso. Nós temos conseguido trancar ações contra advogados, nas sustentações orais que são feitas através da Procuradoria Nacional de Prerrogativa. Nós temos conseguido, via de regra, fazer valer o direito de que o advogado exerça a sua atividade de forma livre e desassombrada. Recentemente, o site da OAB publicou uma matéria justamente mostrando o trabalho de atuação da Procuradoria. Desde que ela foi criada em 2013, em fevereiro de 2013, foram mais de 27 mil atendimentos. Só em 2016 já foram mais de 4.500 atendimentos de auxílio à advocacia. O senhor falou aí que a atuação é bem ampla. O senhor pode especificar esses auxílios para a gente? Perfeito. 4.500 até a data em que foi publicado o relatório. Já vamos em mais de 5.000, né? Como eu havia falado anteriormente,
A Procuradoria tem participado como amicus curiae em reclamações junto ao STF, como assistente nos tribunais superiores, tanto no TST quanto no TSE ainda não, mas no TST e no STJ. Nos tribunais regionais federais, ela tem várias ações que buscam garantir o direito do exercício da advocacia. Para te citar um exemplo, a questão do atendimento dos advogados nas agências do INSS, onde o INSS tem exigido para que os advogados sejam atendidos. Por exemplo, o advogado vai lá com três clientes, o INSS exige que o advogado marque 3 audiências e pegue 3 senhas para ser atendido. E coloca o advogado em situação igual à situação do cidadão, quando na realidade a nossa lei, a lei da advocacia, ela estabelece que o atendimento do advogado deve ser prioritário, porque ele está ali, inclusive, a contribuir com a justiça, a contribuir com o deslinde da causa. O advogado, ao contrário do que muitos pensam, ele não está ali para atrapalhar. Mas tem criado entendimento, tanto em parte do Judiciário como em parte do Ministério Público, que o advogado estaria ali para atrapalhar o andamento da justiça. Quando, na realidade, a Constituição afirma claramente que o advogado é essencial à administração da justiça. Aliás, é indispensável à administração da justiça. E vai além. Ele fala, ele é inviolável nos seus atos e manifestações no limite da lei. Então, pensar em justiça, pensar em direito, sem respeito à prerrogativa e sem atuação livre e desassombrada do advogado, é pensar num Estado que é tudo menos um Estado democrático de direito. Inclusive, nós vamos continuar falando dessa questão dos órgãos públicos que dificultam a atuação da advocacia no próximo bloco também. Nós vamos fazer um rápido intervalo agora. E no próximo bloco, nós vamos falar um pouco mais sobre o aspecto do trabalho da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas. Não saia daí, nós voltamos já. Sem respeito às prerrogativas da advocacia, não há plenitude do direito de defesa estabelecido pela Constituição Federal. E quem está aqui conosco falando sobre defesa das prerrogativas no programa de hoje é o Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Charles Dias. Dr. Charles, no primeiro bloco, o senhor estava falando sobre as dificuldades que os advogados têm encontrado nos órgãos públicos, na dificuldade de atuar. O senhor citou o INSS, mas existem outros órgãos, como Polícia Federal, Banco do Brasil, existe inclusive ações na Justiça por parte da OAB para tentar coibir esse tipo de violação. É verdade, Ana Paula. Veja só, é lamentável que a gente tenha que passar por essa situação, mas para você ter uma ideia, a Procuradoria Nacional da Fazenda Pública é composta por advogados, todos inscritos na Ordem do Advogado. E assim, quando o advogado vai à Procuradoria Nacional da Fazenda Pública, ele não vai lá para tomar um cafezinho, bater papo, fazer uma social. Ele vai lá muitas vezes até para ajudar o Estado que está buscando arrecadar, né? É uma dificuldade tremenda para que o advogado seja atendido na Procuradoria Nacional da Fazenda Pública. Para citar um exemplo de órgão público. Uma outra coisa, você não consegue imaginar, receber um alvará de uma liberação de recurso, um honorários, por exemplo, que é feito através de um alvará judicial. Muitas vezes os bancos, como o Banco do Brasil, por exemplo, ele impõe condições absolutamente absurdas, como, por exemplo, o advogado comprovar que ele advogou na causa, quando o alvará é feito em nome dele. O banco exige, em alguns casos, comprovante de residência do advogado. Quando, na realidade, a única coisa que o banco tem que fazer é saber se aquela pessoa que está sacando o alvará é a pessoa que se apresentou no caixa. Porque o alvará tem que ser um saque pessoal, é um título nominativo, não é um título ao portador. Mas cria uma dificuldade, cria um absurdo de exigências que só gera problema. Outro problema grave. Recentemente, agora no início do ano, em janeiro, foi editada a Lei 13.245. Ela veio alterar a nossa lei para incluir a possibilidade de que o advogado tenha acesso pleno a
todos os elementos de produção de prova, desde a lavratura do flagrante do seu cliente. O que é que isso significa? Significa que, por exemplo, quando a Polícia Federal faz uma apreensão, ou vai cumprir um mandato de busca e apreensão, ou um mandado de condução coercitiva, ou até de prisão preventiva, e que o advogado vai se entrevistar com o cliente, a lei garante que ele tenha conhecimento prévio de tudo que se produziu, até para que ele possa conversar com o cliente e para que ele possa se preparar para a audiência que vai ser realizada. Você acredita que, a despeito de tudo isso, há uma portaria na Polícia Federal que criam as mais diversas dificuldades para que o advogado tenha acesso aos autos, a despeito da lei. Nós, inclusive, temos uma ação anulatória dos artigos 5º e 6º, que está tramitando agora no TRF1, dessa portaria, que ele simplesmente impede que o advogado tenha acesso aos autos. Ou deixa ao albedrio do delegado se o advogado pode ou não ter acesso, quando a lei nos garante esse acesso e quando a súmula vinculante nos garantindo isso. Então, assim, você perguntava, e aproveitando agora o gancho, você perguntava, que tipo de violação de prerrogativas você tem? As mais diversas possível, como, por exemplo, algumas absurdas como essa. É como se esses órgãos, os responsáveis por esses órgãos, não entendessem a importância do papel da advocacia, né? Você resumiu de forma muito perfeita a atuação desses órgãos. É lamentável, mas é exatamente isso. Não entendem a importância do artigo 133 da Constituição, né? Federal da República. Que mostra toda a indispensabilidade da advocacia. Exatamente. Então, quando o advogado passa por tudo isso aí que o senhor está descrevendo, as seccionais, por exemplo, quando elas precisam falar de uma violação, precisam da atuação da Procuradoria, como é feita essa ponte? O sistema, só fazendo uma explanação para explicar como é que é o sistema de defesa das prerrogativas, para a gente poder estabelecer áreas de atuação e de competência. Tá? O sistema de defesa das prerrogativas da OAB ele é composto pela Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas, né? Esses dois entes, a Comissão e a Procuradoria, elas têm que trabalhar em conjunto. Nós trabalhamos sempre de forma unida e na mesma direção. Todavia, em frentes diferentes, né? Os atendimentos, via de regra, da prerrogativa, aquele momento flagrante da violação, esse momento flagrante, ele é de responsabilidade da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas. A gente costuma dizer que violação de prerrogativas é fratura exposta. Ou você atende imediatamente, ou se você vai atender depois de algum tempo, o prejuízo já está consolidado. Por isso é caro, né? Por isso é caro. Então, assim, violação de prerrogativas é fratura exposta. Tem que ter um atendimento imediato. E esse atendimento imediato ele é feito pela Comissão Nacional de Defesa de Prerrogativas. Lembrando sempre que existe um princípio federativo na OAB, onde os estados eles são autônomos e independentes. Então, a comissão age por provocação do Conselho Seccional. Na verdade, o primeiro atendimento é feito pelo Conselho Seccional e se o Conselho Seccional entender, diante da gravidade, da dimensão da violação e do fato que está ocorrendo, a necessidade da participação da Comissão Nacional de Prerrogativas, então a comissão é acionada pelo presidente ou pelo Conselho Seccional e aí a comissão participa. E a atuação da Procuradoria, sim, essa que nos diz respeito, ela é feita digamos assim, no day after, né? No segmento daquela ação que startou aquele entendimento. São as representações aos órgãos correcionais, são as judicializações das ações que se fazem necessárias, como, por exemplo, ação por abuso de autoridade, ação em defesa do advogado, que muitas vezes se viu colocado como réu em determinados processos, ação de habeas corpus para garantir a liberdade e o livre acesso do advogado de se movimentar, mandado de segurança para que se respeite prerrogativas, ações de reclamação ao Supremo para que se permita acesso a autos. Então, neste momento, entra a Procuradoria nessa atuação judicial. Eles vão responder com todas as responsabilidades que tiveram da violação.
E esse papel é o papel da Procuradoria Nacional, de fazer toda essa movimentação judicial e administrativa, como já disse, junto aos órgãos correcionais e aos tribunais de justiça. Doutor Charles, para a gente terminar esse bloco, o senhor falou de todos esses tipos de violação, todas as dificuldades que a advocacia enfrenta simplesmente para advogar, para cumprir o seu papel. O que é possível fazer, o que se pode fazer para se estabelecer uma cultura de respeito às prerrogativas? Essa administração do presidente Lamáquia, ele adotou como tema central a defesa das prerrogativas. E defesa de prerrogativa não se faz sem valorização da advocacia. Por conta disso, nós estamos fazendo as caravanas nacionais de prerrogativas, estamos visitando todos os estados, estamos visitando todos os conselhos seccionais, visitando os tribunais, os órgãos jurisdicionados ou administrativos, governadores de estados, prefeitos, levando às autoridades a importância da advocacia nesse contexto que é a justiça brasileira. E é um trabalho efetivamente educativo, demonstrando a importância do advogado. A gente tem buscado fazer isso de forma muito emparceirada com os outros atores do processo, mas também estamos trabalhando no sentido de que comece a se exigir nos concursos para juízes, para promotores, para policiais que agridem advogados. Então, que se comece a exigir nos concursos dessas pessoas que se relacionam com o advogado também o conhecimento do que são as prerrogativas do advogado, do que está elencado ali no artigo 7º da lei da advocacia. E, Ana Paula, você vai se surpreender com o que eu vou lhe afirmar aqui, mas muitos juízes, eles se surpreendem quando a gente afirma que aquilo é um direito assegurado em lei. E ele diz, não, você não tem esse direito assegurado em lei. E aí quando você mostra a lei, que ele vai se lembrar que um dia ele foi advogado, ou que um dia ele fez um curso de direito e que ele viu aquilo ali no artigo 7º do Estatuto da Advocacia. Isso é uma lembrança constante que tem que fazer, a OAB tem feito esse papel, tem procurado fazer esse papel, mas como eu te falei, nós somos um país de dimensão continental. Nós somos o maior contingente de profissionais per capita do mundo. Não sei se você já parou para atentar a esse detalhe, mas nós somos pouco mais de 200 milhões de habitantes e 1 milhão de advogados. O que isso significa? Nós temos um advogado no Brasil para cada 200 habitantes. Isso cria um conflito muito grande por conta dessa quantidade de profissionais que estão colocados no mercado. Mas é uma realidade nacional. Foi uma deformidade que aconteceu no passado que permitiu esse quadro, que é único no Brasil. Para você ter uma ideia, a China tem 120 mil advogados, com 1 bilhão e poucos mil habitantes. A França tem de advogado no seu território o que entra na OAB por ano, 70 mil advogados. A França tem 66 milhões de habitantes. Então, veja que no Brasil criou-se um fato atípico, anômalo no mundo, mas nós temos que conviver com esse fato e temos que contornar essa situação com criatividade, com esforço, com luta, com empenho, e esse é o compromisso dessa gestão liderada pelo professor e pelo presidente Lamáquia, que nos tem conduzido com extrema maestria e extrema capacidade. Realmente, existe uma procura muito grande, né, por cursos de direito. Hoje, no Brasil, são mais de 1.300 faculdades. É uma profissão que é muito procurada, possivelmente muito admirada, né, senão as pessoas não gostariam de exercer. Lembrando que não é só a partir do curso de direito, né, tem que fazer o exame de ordem. Doutor Charles, nós vamos fazer um rápido intervalo agora novamente e daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Perfeito. E no próximo bloco, a gente vai continuar falando das ações da OAB no combate à violação das prerrogativas da advocacia. Nós voltamos já. De volta com o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje, que estamos falando sobre defesa das prerrogativas com o Dr. Charles Dias,
Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Charles, a OAB, ela desenvolve vários projetos voltados para a defesa das prerrogativas e contra a violação. Atualmente, o Conselho Federal e as seccionais estão trabalhando no projeto de um aplicativo que vai chamar Prerrogativas Mobile. Como é que está o andamento desse projeto e como está o envolvimento da Procuradoria dentro dessa questão do aplicativo? Perfeito. Só registrar que a vigilância na defesa das prerrogativas tem sido uma constante da OAB, né? A OAB tem, como nós iniciamos esse programa, afirmando, ela tem como muito caro as prerrogativas, né? E isso foi afirmado já no início do programa. E essa vigilância constante, ela começou a demandar algo que fosse mais efetivo, algo realmente que viesse ao encontro das modernas tecnologias que se dispõem. Observando-se o que se tem hoje, essa infinidade de aplicativos que se disponibiliza para os smartphones, imaginou-se um aplicativo que pudesse, de uma forma simples, com acessar de um botão, de forma rápida, permitir ao advogado que fizesse o registro de violações de prerrogativas ou que fizesse o registro de reclamações, o registro de solicitação de socorro. A partir dessa discussão, sentamos com os presidentes dos conselhos seccionais, sentamos com o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e isso quase que foi uma coisa que surgiu ao mesmo tempo em todas as cabeças. Não dá para dizer onde começou. E a partir daí começamos o processo de desenvolvimento dessa ferramenta que será, sem dúvida nenhuma, a mais importante e a mais poderosa ferramenta de fiscalização e de proteção às prerrogativas dos advogados. Como vai funcionar esse aplicativo? E já tem um prazo para ele começar a funcionar? E já em 2016 ele começa? Sim, ele começa a funcionar por agora. Eu não posso afirmar em quantos dias, mas ele já está praticamente pronto. Esse aplicativo ele tem algumas funcionalidades muito interessantes. Por exemplo, ao acessar de uma tecla, ele vai permitir que o advogado, por exemplo, filme a violação que ele está sofrendo, né, com o seu celular. O aplicativo, ele filma e ele já coloca em um arquivo seguro dentro do Conselho Federal da Ordem e dos conselhos seccionais, de forma que essa prova fica ali disponível para ser utilizada quando necessário for. De igual modo, o advogado vai poder gravar áudios, vai poder fazer fotos, vai poder anexar documentos, tudo no momento da violação. Ou seja, aquele ato que é efêmero e que muitas vezes não tem uma testemunha para observar aquela violação, porque às vezes está só o advogado e o violador, ele vai poder agora registrar e deixar de uma forma inconteste aquela violação a qual ele se refere. Ele vai provar que a violação houve e nós vamos então poder agir em relação ao violador, porque nós teremos a prova de que houve a violação. Além de outras funcionalidades, que, por exemplo, ele terá um botão de pânico. Então, se o advogado está tendo uma busca e apreensão em seu escritório sem que a OAB tenha sido notificada, por exemplo, ou uma invasão ao escritório desautorizada por um agente público, ele vai acionar ali o botão de pânico e imediatamente será deslocada uma viatura da OAB para atender esse advogado onde ele estiver. E esse botão de pânico, ele significa que um socorro da OAB tem que ser imediatamente despachado para aquela localidade para atender um advogado que está ali com uma violação mais grave, digamos assim, de prerrogativas. Porque no nosso entendimento não existe violação maior ou violação menor, mas há violações que causam maior sofrimento. Por exemplo, uma prisão, você tem que entender que é algo muito mais grave do que a simples negativa de acesso aos autos. Muito embora ambas sejam violações à prerrogativa. Então, é um suporte 24 horas. 24 horas. 24 horas. O advogado vai ter em tempo real um suporte no momento em que a violação acontecer. No momento em que a violação acontecer. E assim, ao alcance da mão. Todo mundo hoje tem um smartphone.
Doutor Charles, além do aplicativo que está em fase, né, de implantação, já tem um outro projeto que funciona a todo vapor, que é a Caravana de Defesa das Prerrogativas, que em 2016 já passou por 4 estados e 8 cidades em todo o Brasil, protegendo, né, defendendo o direito de defesa. Como que a Procuradoria tem participado das caravanas? Iniciamos pelo Paraná, estivemos em Santa Catarina, estivemos no Amazonas, né? Estivemos também no Tocantins e já temos agora programado uma visita para a Bahia, uma para Paraíba, né? já nesse mês agora. E o papel da Procuradoria é exatamente o de levar para o advogado a importância de que ele é o primeiro defensor das suas prerrogativas. Muitas vezes você ouve reclamações e comentários de que houve condução coercitiva de advogados. Todavia, ele não faz o registro disso na comissão de prerrogativa e não faz o registro disso em nenhum lugar. E aí fica o comentário de que houve condução coercitiva, ou de que o advogado foi agredido numa delegacia de polícia, ou de que em algum momento aconteceu algum fato. E a gente precisa admitir que muitos dos nossos colegas, eles também não conhecem as prerrogativas da profissão. Lamentavelmente. E o trabalho tanto da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas como da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas é levar para os estados, em audiências públicas, também de forma pedagógica, levar para o advogado qual é o direito dele, o que é que ele pode fazer, o que é que ele não pode fazer. Porque também há coisas que o advogado não pode fazer. O advogado não pode tudo, como muitos dizem. Não, o advogado quer tudo. O advogado não quer tudo. O advogado só quer trabalhar. O advogado só quer fazer a sua defesa. O advogado só quer exercer a sua profissão de forma tranquila, de forma livre, de forma desassombrada e de forma a garantir à sociedade a justiça. Porque uma sociedade sem advogados é uma sociedade de injustiça. Não se faz justiça sem a presença do advogado, sem a presença da defesa. E muitas vezes o advogado é a única palavra de defesa que tem no processo. Então, é nesse aspecto também que a gente procura demonstrar a importância do advogado até para ele próprio, para ele entender qual é o papel que ele exerce dentro desse contexto aí de justiça, conforme se tem colocado. Doutor Charles, nossa conversa chegou ao final. Eu queria agradecer a sua participação aqui conosco hoje. Foi uma conversa muito proveitosa, um assunto muito importante para a advocacia, né? E eu gostaria de agradecer a sua participação conosco. Na verdade, quem agradece sou eu a oportunidade de conversar com os colegas, de conversar com você. E quero dizer que a Procuradoria está sempre à disposição quando quiser conversar, quando quiser alguma informação. A gente está sempre à disposição, vamos manter vocês informados de toda a atuação, para que vocês possam informar os colegas qual é a atuação da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas. E conclamo os colegas advogados nos estados, aqueles que se sentem violados, que procurem a OAB e que tenham a certeza absoluta que na OAB eles encontrarão um escudo intransponível, um escudo poderosíssimo e, repito, intransponível na defesa das prerrogativas e na defesa do Estado Democrático de Direito e da cidadania. Vamos lá, então, vou só te agradecer. Ótimo, muito obrigada, doutor Charles. E o OAB Entrevistas fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias da OAB pelo site oab.org.br e também pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.